Hoje, 15º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. E esse número, o 15, ele carrega um chamado profundo, um amadurecimento espiritual. O 15 é a soma do 1, que é o início, que lidera a confiança e a consciência. E o 5, que é o movimento, a transformação e a liberdade. 1 mais 5 é igual a 6. Número de equilíbrio, do amor, da responsabilidade, do coração alinhado. E no 15º dia, somos convidados a perguntar: estou liderando minha vida espiritual ou vivendo no automático? Minhas transformações estão me levando para mais luz? E o meu coração está em equilíbrio com a minha fé e a ação? Este dia representa meio de travessia consciente. Não é mais o entusiasmo do começo. Ainda não é a reta final. É o território da perseverança. E é aqui que muitos desistem. Mas não nós, não vocês, não vocês. Porque rezar, orar e decretar todos os dias. Porque orar não é repetição vazia, é reprogramação da alma. Para a mente, orar organiza o caos mental. A repetição consciente cria novos caminhos neurais. E você, que está aí, rezando, orando e decretando, está com pensamentos direcionados para moldar a percepção da realidade interna. Para o coração, a oração, ela amacia a dureza, ela transforma ressentimento em entrega e tira o peso da autoproteção excessiva e devolve a confiança. E para o corpo, quando você reza, seu corpo desacelera, a respiração se aprofunda, o sistema nervoso entra em estado de segurança. O corpo entende: estou amparado, amparada. E para o espírito, decretar, rezar, orar é assumir a autoridade espiritual. É dizer a São Miguel Arcanjo: quem como Deus? E lembrar que você não está à mercê das forças, mas alinhada à luz. O hábito espiritual é uma higiene energética. Assim como trocamos o óleo do carro, que nem eu fiz hoje de manhã e postei para vocês aqui, tá? Isso é um sinal de pausa. Para o carro foi uma pausa automotiva. Mas também precisamos desta troca de pensamento desgastado, limpar emoções acumuladas, alinhar intenções, renovar decretos. A prática diária é a manutenção da alma, assim como eu fiz com o meu carro hoje, que está lá no mecânico. Quem ora diariamente reage menos, tem o discernimento maior, teme menos a vida, as coisas que nos apresentam. E a confiança é muito maior. Então, a importância do 15º dia é uma blindagem emocional.
Nós estamos na metade praticamente da jornada. E isso traz cansaço espiritual. O inimigo, ele não ataca no começo, ele espera o meio. Então, precisamos ficar vigilantes. E por isso, hoje é o dia da persistência, do foco, do selamento de mente e da disciplina amorosa. E vamos decretar. Comece. Eu digo o vosso nome. O meu nome é Luciana. Eu, como filha da luz, como vocês, como filho da luz, tem que falar o nome e falar isso daí, tá? Fala o vosso nome. Eu, como filha da luz, sob a espada de Arcanjo Miguel, permaneço firme e forte. Firme e forte. A minha mente é protegida. O meu coração é guardado. Meu corpo é templo do Espírito. E eu persevero. Eu confio. Eu avanço. Eu avanço na luz. Hoje, o 15º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo, onde todos nós estamos aqui com afinco, rezando, orando e decretando. Entramos no território da perseverança sagrada. Não é mais o início entusiasmado. E ainda não é o fim glorioso. É o meio, onde a fé é provada e amadurecida. E vamos decretar, orar e rezar uma oração para este dia. Príncipe das milícias celestes, São Miguel Arcanjo, guardião da espada flamejante de luz azul cobalto e da verdade. Hoje me coloco no centro da tua proteção, no meio da travessia, quando o cansaço tenta sussurrar desistência. Fortalece os meus passos. Se em mim houver dúvida, corte seccione, corte seccione, corte seccione, com tua espada de luz. Se houver medo oculto, revela a luz. Se houver desânimo silencioso, sopra coragem sobre a minha alma, sobre a vossa alma. Arcanjo fiel, ensina-me a disciplina espiritual. Ensina-me a constância da oração diária, a firmeza do decreto consciente, a força do silêncio que escuta Deus, que escuta Deus. Aqui, ó, escuta Deus. Que minha mente seja blindada contra pensamentos que me afastam da fé. Que o meu coração permaneça manso, mas vigilante. E que o meu corpo seja templo purificado de toda energia contrária à luz. E no 15º dia, eu escolho permanecer, eu escolho continuar, eu escolho confiar sem ver. Eu caminho pela fé. Que a chama azul da tua proteção envolva a minha casa lar, a minha casa templo sagrado que é o meu corpo, a minha família, os meus ancestrais, a minha descendência, que são meus filhos, meus netos, e assim por diante. Guarda-me das distrações da alma. Sela a minha jornada espiritual e fortalece minha autoridade interior para decretar apenas aquilo que vem do alto, que vem de Deus. E se a batalha for interna, lute dentro de mim.
ordena meus pensamentos, alinha minhas emoções e purifica as minhas intenções. São Miguel Arcanjo, Arcanjo Miguel, São Miguel, Miguel, faz de mim perseverança na fé, disciplina na oração, coragem no espírito e fiel até depois do fim, ao infinito e além. E quem como Deus? Ninguém é como Deus. Vamos agora, nesse 15º dia, fazer citações extremas de fé genuína, fé que não se negocia, não recua, não depende da circunstância. Fé é fé. Respire fundo e vamos proferir com autoridade. Minha fé não oscila com o vento. Ela é raiz profunda e invisível. Ainda que tudo cale, eu continuo crendo, eu continuo falando, eu continuo orando, eu continuo decretando. Eu não preciso ver para confiar, eu confio para então ver. Isso é caminhar com fé. A prova não me enfraquece, ela tem autenticidade junto à minha fé. Minha oração atravessa os céus, rompe limites e volta como um milagre na minha vida. Se Deus é por mim, nenhuma sombra prevalece. Se Deus é por mim, quem será contra? Não é verdade? Quem será contra? Minha alma conhece o caminho, mesmo quando os meus olhos não enxergam. Eu permaneço quando os outros desistem. O impossível é apenas o território onde minha fé... Só um minuto, gente. Deixa eu recusar aqui a ligação, porque estou em live, não é verdade? Eu reconheço e permaneço na minha fé, enquanto os outros desistem. O impossível é apenas o território onde minha fé começa a agir. Não negocio minha confiança com nenhum medo, com nada que esteja acontecendo. Sou sustentada por uma força maior que qualquer circunstância. Minha fé é decisão diária. É sustentada por uma força maior que qualquer circunstância. E minha fé é decisão diária, não emoção passageira. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação, porque Ele enxerga lá na frente. Porque às vezes o não de Deus é um livramento para nós. Porque nós somos assim, eu quero, porque quero, eu quero. E no querer, sem entender, e não vendo lá na frente, porque nossa visão é aqui. A gente fala, Deus não está comigo, Deus não me ouve, Ele não escuta meus pedidos. E lembre-se, sempre no tempo dEle. E se Ele não te dá aquilo que você pede, pode ter certeza que não é o momento. Você não está preparado para receber aquilo que você pede. Você não tem estofo emocional para receber o que pede. Ou Ele está te livrando de uma barbaridade. Eu entendo assim. Eu vejo dessa maneira. Certo? Eu vejo dessa maneira.
Às vezes não, sempre. A ausência da resposta divina é o livramento. É o livramento. Eu declaro vitória antes da batalha terminar. Eu já enxergo a vitória. É como enxergar. Eu trabalhei muitos anos com obra. Muitos anos. Décadas com obra. E, às vezes, a pessoa que está ali contratando, ela não enxerga a obra, ela não tem a visão da obra toda. Ela tem visão daquele caos, daquela bagunça, daquele entulho, daquele descascar, daquelas coisas que acontecem na obra. E é tão gostoso a gente entrar numa obra, olhar e já sair pensando, imaginando tal, é aquilo e aquele outro. Eu tenho, graças a Deus, essa visão. Meu pai também tinha. Meu pai também trabalhou com obra há muito tempo. E a gente tem essa visão de enxergar a obra terminada, quando ela está lá no entulho ainda. Você entendeu? É isso que a gente precisa dentro de nós. É declarar a vitória, enxergar o problema resolvido, sem antes mesmo de estar na metade do processo. Entendeu? O que é isso? É confiança em Deus. E por mais que aconteça coisas estranhas, às vezes eu falo que tem o mal que vem para o bem. Às vezes acontece coisa absurda que você fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou encarando isso? Por que eu estou vendo isso? Ele sabe. Você ainda não sabe a resposta, mas ele sabe. Ele, Deus, certo? Então, é declarar a vitória antes mesmo. Isso não é ser falso positivo. Eu não estou falando de balela, de bobeira, quero porque quero. Eu não estou falando isso, tá? Eu não estou falando de ego, personalidade. Eu estou falando de uma estrutura espiritual, que é enxergar a vitória, a obra pronta, antes mesmo de estar no primeiro tijolo, tá? É isso. Exercita, tá? Vamos exercitar tudo isso. Vamos fazer um trabalho diário aqui de exercitar essa visão que não é falsa positiva. Eu não tô falando de positividade. Eu estou falando de entrega. Eu estou falando de um alinhamento com Deus Pai Todo-Poderoso. E como você se alinha? É se entregando na oração firme e forte, fiel, aquela que vem de dentro, aquela conversa genuína que você tem com Deus. Quando você fecha a porta do seu quarto e ora, pede, nenhuma prece fica sem resposta. É só você se exercitar e entender o que acontece. Entender os porquês, tá? Se questione, se entenda. Você tem que se entender para entender o outro, certo? Que tem pessoas que são, né, que nos ajudam, né? Vamos dizer assim. Mas vamos caminhando com fé, é essa fé viva, essa fé que brota. Ela brota, sei lá, Deus da onde, mas é assim que eu enxergo, gente. É assim que eu entendo Deus. É conversar, é falar. Você não tá doida falando sozinha, certo? Você fale com Deus, você não tá sozinha. Você fale com Deus, explica, coloque o seu ponto de vista e pergunta, porque Ele te responde. Pergunte, que Ele vai vir com a resposta. Seja numa música, numa situação, numa pessoa. Aí cabe a você
ter o discernimento de alma para entender o que foi falado, a mensagem subliminar que está por detrás de uma borboleta, de um beija-flor, de um barulho, de um esquecimento. Às vezes a gente esquece uma coisa e logo ali na esquina teve um acidente. Então você esqueceu a coisa, você foi livrada. Foi livramento que Deus fez você esquecer alguma coisa, voltar para pegar e não estar naquele lugar, naquele momento. Então a gente tem que pensar tudo isso, entender tudo isso. E isso existe, tá aí para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Os sinais de Deus é constante. É constante. Só que nós temos que refinar a nossa visão para a nossa audição, a nossa palavra, para ressoar na mesma frequência. É como se fosse uma rádio. Se você vira um pouquinho a rádio, fica o chiado. Aí se você sintoniza direitinho, você escuta a música, o futebol, sei lá Deus o que você quer escutar. Com Deus é a mesma coisa. E para você se manter na frequência divina, tem uns pré-requisitos. Orar, rezar, decretar, entregar com firmeza o seu propósito. Saber escutar. E quando eu falo escutar, não é só com o ouvido, é com o coração também, tá? E vamos seguir em frente. Decreto quântico. Vamos orar, rezar e decretar com fé inabalável no 15º dia de oração. Eu sou presença consciente da luz. Eu vou fechar aqui porque tem uma maquita trabalhando, uma serra, uma maquita, e está atrapalhando aqui o barulho da live. Eu sou presença consciente da luz. Eu sou fé encarnada em ação. Eu sou sustentada pela inteligência divina que rege o céu e a terra. Neste agora, eu decreto: minha mente está selada contra toda dúvida recorrente. Meu coração vibra na frequência da confiança absoluta. Meu corpo responde ao comando da harmonia e do equilíbrio. Eu cancelo memórias de medo. Eu cancelo memórias de medo. Eu cancelo memórias de medo. Eu desativo padrões autossabotagem. Eu desativo padrões de autossabotagem. Eu desativo padrões de autossabotagem. Eu encerro ciclos de insegurança espiritual. Eu encerro ciclos de insegurança espiritual. Eu encerro ciclos de insegurança espiritual. E eu ativo coragem estruturada, disciplina sagrada e perseverança constante. Toda energia desalinhada é transmutada em aprendizado, aqui e agora, hoje e sempre, e por toda a eternidade. Toda oposição invisível perde força diante da minha decisão consciente de permanecer na luz de Deus. Eu não negocio a minha fé. Eu não retrocedo espiritualmente. Eu não entrego minha autoridade interior. Sob a espada flamejante de São Miguel Arcanjo, minha casa é consagrada e guardada na luz do Altíssimo Deus. A minha casa lar,
a nossa casa lar, a minha pessoa, minha casa templo pessoa. Todos os meus familiares, meus filhos e todos vocês que estão em live comigo, orando, rezando e decretando. Guarda minha casa, protege meus filhos e abre meus caminhos, abre os vossos caminhos. Eu vibro na linha do tempo da vitória. Eu me posiciono na realidade onde o bem prevalece. E eu escolho permanecer nos pensamentos que constroem o destino elevado. O universo responde à minha frequência, à nossa frequência, nessa egrégora de luz maravilhosa que se formou. Ufa! O universo responde à minha frequência. E a minha frequência hoje é confiança absoluta em Deus Pai Todo-Poderoso, toda a hoste celestial, Arcanjo Miguel, todos os santos e anjos da corte do céu. Está decretado, está selado, está ativado em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Amém, amém e amém. Agora, entramos no território do selamento, que não é apenas pedir, é guardar, envolver, proteger e consagrar sob a autoridade celestial de São Miguel Arcanjo. Vamos proferir com consciência e firmeza. É um selamento profundo de proteção a nós e a nossa família terrena. Vamos lá. Eu digo o vosso nome. O meu nome é Luciana e eu me coloco agora sobre o manto da luz divina. Invoco a espada flamejante de São Miguel Arcanjo para circular e circundar toda a minha casa, todo o meu templo sagrado que é o meu corpo, todos os meus filhos, toda a minha família e todos vocês que estão aqui comigo, orando, rezando e decretando. Eu declaro, a minha família é território sagrado. Os meus filhos são herança do Altíssimo Deus. E nenhuma energia contrária ultrapassa os limites espirituais do nosso lar. Lar casa, lar templo, família, vocês todos em live. Selo a mente de todos nós contra confusão mental, medo e influência negativa. Selo o coração de todos nós contra feridas emocionais e vínculos tóxicos. Eu selo os caminhos de todos nós contra decisões precipitadas e armadilhas invisíveis. E que todo o ambiente que nós frequentarmos seja purificado antes da nossa chegada. E que toda a intenção oculta seja neutralizada antes que tome forma a nosso respeito. Toda palavra lançada sem consciência seja anulada agora, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu decreto, há uma muralha de luz ao nosso redor, ao redor da nossa casa, lar, nossa casa, templo, dos meus filhos, todos vocês que estão aí na live rezando comigo, seus familiares, suas casas. Há anjos posicionados nas portas e janelas. Há discernimento espiritual ativo em cada membro da nossa família.
E se houver batalha invisível, ela não prospera. Se houver inveja, ela se desfaz. Se houver sombra, ela se dissipa agora. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, toda a hoste celestial, São Miguel Arcanjo, circula e circunda todos nós. E tudo o que não for de luz perde acesso agora. Minha linhagem, vossa linhagem é guardada, selada no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo que tem poder. No nome de Jesus Cristo que tem poder. Meu lar é protegido, minha descendência é abençoada e minha ancestralidade é curada. Em nome de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sela o nosso corpo com saúde, sela nossa mente com equilíbrio, sela o nosso espírito com fé inabalável. E tudo que não for de luz perde o acesso agora. E tudo que não vier do amor divino é impedido de permanecer. Sob a espada de São Miguel Arcanjo, sob a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso e sob a autoridade da minha fé consciente, estou protegida, estou blindada, estou selada. Que vocês estejam selados, protegidos e guardados, em nome de Jesus Cristo. Hoje e sempre, e por toda a eternidade. Quem como Deus? Ninguém. Vamos agora fazer um fechamento de luz azul cobalto. Eu invoco agora, no nome da luz azul cobalto, que ela desça como um raio firme, intenso sobre todos nós. Essa luz envolve a minha cabeça, organiza os meus pensamentos e silencia ruídos espirituais. Desce pela minha garganta, purifica minhas palavras, alinha minha comunhão e minha comunicação com a verdade. Expande-se pelo meu coração, fortalece a minha fé, retira toda insegurança oculta. Percorre o meu corpo, o vosso corpo, fortalece as nossas células, estabiliza a nossa energia vital. Agora, essa luz se expande para toda a nossa casa. Forma uma esfera protetora ao redor de todos nós, das nossas famílias. Cria um campo de blindagem espiritual intransponível. Tudo que não vibra na verdade é dissolvido. Tudo que não vem da luz de Deus é neutralizado. E tudo que tentar acessar sem permissão é bloqueado. Eu selo a minha mente na clareza, meu coração na fé, meu lar na proteção, meus filhos na guarda divina. A luz azul cobalto de São Miguel Arcanjo e sua hoste celestial permanece ativa, vibrando, pulsando, protegendo 24 horas por dia, daqui à eternidade. Amém, amém e amém. Nada atravessa essa frequência sem autorização divina. Nada permanece se não estiver alinhado ao bem maior. Está fechado, está protegido, está estabilizado na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem como Deus? E que a luz azul cobalto permaneça ativa
ativa ao nosso redor e que São Miguel Arcanjo continue à frente de nossas casas, da nossa linhagem, dos nossos passos. Receba esta palavra de todo o coração, de toda a alma, minha alma. Você não está apenas rezando, você está contribuindo com um campo espiritual consciente. E quem cultiva a proteção com disciplina, colhe paz com autoridade. Permaneça, confie e avance. Amém, amém e amém. E que o céu confirme o que a minha boca declarou. Que a luz sustente o que o coração selou. E que São Miguel Arcanjo permaneça à frente, abrindo caminhos e guardando cada detalhe invisível da nossa jornada. Hoje, não apenas oramos, nós nos posicionamos na luz de Deus. E quando a gente se posiciona, o mundo espiritual responde. Permaneçam em paz. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe, nos guie, nos proteja, nos ilumine. Amém, Jesus. Gratidão a todos vocês por estarem aqui, por me mandarem coraçãozinhos. Muita gratidão a todos de verdade. E gratidão a Deus Pai Todo-Poderoso. E obrigado, Senhor, por eu servir à luz. Gratidão. 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 Amanhã tem mais e hoje vou colocar essa live na rede vizinha dos filmes e aqui no TikTok cortar em clipes e daqui a pouco vai estar na minha página para quem quiser orar, rezar e decretar de novo, salvar ou mandar para alguém. Mande para alguém que precisa de oração de verdade. Ainda dá tempo de entrar na quaresma de São Miguel. Estamos todos aqui, tá? Orando, rezando e decretando. Obrigado, gratidão, gratidão, gratidão.